Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse também, para que o Senhor nessa noite venha falar ao seu coração, para que o Senhor venha dar uma direção, o Senhor venha trazer à sua memória aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser arrumado, com o objetivo de te aproximar mais dEle. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, acabamos de ler a Tua palavra. Papai querido, a Tua palavra por si, Pai, ela já nos orienta, ela já nos direciona. Mas nós queremos ouvir a Tua voz novamente aqui nessa noite, Pai. Meu Deus, destrincha essa palavra no nosso coração. Papai querido, fala conosco aqui neste lugar. Meu Deus, eu creio que foi o Senhor que ministrou esse tema no coração do pastor Antônio e da pastora Camila e de sua liderança. Papai, nós sabemos que o Senhor é um Deus de propósitos, e o Senhor tem propósito nessa palavra nessa noite. Papai, em nome de Jesus, não nos deixe sair daqui, Senhor, com o coração vazio, mas que ele seja preenchido, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder. Papai querido, que o Senhor venha falar conosco de uma forma sobrenatural, de forma que nós venhamos entender e ouvir a Tua voz aqui neste lugar. Meu Deus, não permita que saiamos daqui da forma que entramos pelaquela porta, mas que possamos sair daqui tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Papai, tenha liberdade neste lugar. Nós sabemos que o Senhor está aqui antes mesmo que nós chegássemos. Fala conosco, Senhor. Nós te damos liberdade, nós abrimos o nosso coração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, e eu gostaria que você mantesse sua Bíblia aberta. Meus irmãos e irmãs, essa palavra, ela é uma palavra muito interessante. Uma palavra abençoada de Deus para nossas vidas, porque através dela o Senhor fala muito conosco. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, talvez uma palavra das que são mais pregadas das Sagradas Escrituras, mas é uma palavra que tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Todos nós que procuramos seguir Jesus Cristo, nós temos duas pessoas dentro de nós. Nós temos uma pessoa que representa Maria dentro de nós, e temos também dentro de nós uma pessoa que representa Marta. E eu creio que não foi por acaso que essa passagem ficou registrada nas Sagradas Escrituras. Eu creio que não foi por acaso que Lucas registrou com tanta ênfase esse texto,
porque Ele queria deixar uma mensagem para nossas vidas, aqui na Bíblia. Nesse texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma situação onde Jesus Cristo estava indo para Jerusalém. E antes de chegar em Jerusalém, mais ou menos uns 10 quilômetros, Jesus para numa cidadezinha, numa aldeia. E ele vai se hospedar numa casa. Mas não era qualquer casa. Era a casa de uma família. Uma casa de 3 irmãos. O qual João, no capítulo 11, versículo 5, diz: o qual Jesus amava. A casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E Jesus, ele para se hospedar ali. Mas Jesus, ele não para sozinho nessa casa. Jesus, ele andava sempre acompanhado dos seus discípulos. E no versículo 38, a gente já observa que eles estavam num grupo. Jesus não estavam sozinhos. Porque o texto aqui, ele nos apresenta no plural. E indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. Jesus e seus discípulos então para se hospedar na casa daquela família. E essa casa era uma casa onde Jesus tinha prazer de estar. Era uma casa onde Jesus frequentava com muita frequência. Era uma casa onde Jesus, sempre que podia, ele passava por ali. E no versículo 39, diz assim: tinha ela uma irmã, né? Ele no 38 fala: e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. No 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés de Jesus. Nesse verso 39, ele fala de Maria. Maria era a irmã de Marta. E fala que Maria, ela quedava-se aos pés de Jesus. A palavra quedava-se se refere a estar, a parar, a ficar aos pés de Jesus. E no 40, vai falar sobre Marta. Provavelmente Marta era a irmã mais velha de Maria. Porque quando vai falar que Jesus parou numa casa, no verso 38, ele vai falar que Jesus hospedou-se na casa de Marta. Então, provavelmente Marta era a mais velha, a chefe da família ali da casa. Então Jesus, ele se hospedou nessa casa. E no verso 40 ele se refere a Marta. Marta era uma mulher que estava agitada para lá e para cá. Marta era uma mulher que estava muito ocupada com os serviços de casa. E esse texto, eu disse que ele tem muito a ver com nossas vidas. Porque muitas vezes, quando nós lemos esse texto, nós costumamos, de certa forma, fazer um certo julgamento a Marta. Porque Jesus entrou naquela casa, Maria se lançou aos pés de Jesus, e Marta ficou para lá e para cá, agitada, fazendo os serviços, cuidando dos afazeres. Aqui está dizendo que ela estava muito ocupada. E às vezes a gente lendo esse texto, a gente fala: meu Deus, Jesus estava dentro daquela casa, uma oportunidade singular daquele povo se jogar aos pés de Jesus e adorá-lo. E Marta foi ficar agitada para lá e para cá, cuidando do serviço. Nós costumamos fazer esse julgamento a Marta. E Marta, ela tinha um problema que às vezes eu e você podemos ter. E o problema dela não foi cuidar do serviço de casa. O problema de Marta não foi cuidar dos afazeres da casa, que isso sim também é nossa obrigação. Mas o problema de Marta foi permitir que o trabalho distraísse ela, a tal ponto de tomar todo o seu tempo e não permitir que ela estivesse aos pés de Jesus. Você vai se identificar com essa palavra, porque eu também me identifiquei com essa palavra.
E eu achei bom, porque às vezes nós achamos que nós estamos bem espiritual. Às vezes a gente fala, não, eu estou bem. Estou trabalhando na obra de Deus. Estou fazendo a obra de Deus. Vou no culto terça, no nosso caso lá. Vou no culto terça. Vou na tarde com Deus no sábado. Eu participo das orações que o pastor determina. E eu participo do culto de domingo. Se o pastor me dá uma agenda, eu vou e faço. Se ele me coloca para fazer qualquer atividade nos cultos, eu faço. Eu estou bem espiritual. Eu estou bem com Deus. E a gente de fato acha que está bem. Mas o fato é que os nossos afazeres têm nos afastado daquilo que é mais importante, que é a comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas estão entrando em decadência emocional, em decadência espiritual. Estão entrando na angústia de alma, porque nunca encontra tempo para cultivar a comunhão com Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo, Ele quer o seu trabalho. Mas antes do seu trabalho, Jesus, Ele quer você. Ele quer o seu coração. E eu te digo uma coisa mais grave ainda. Não adianta você trabalhar para o Senhor. Não adianta você correr no seu dia a dia desenfreado. E se você não tem comunhão com Jesus. Não adianta. Deus falou comigo demais nessa passagem. Porque às vezes nós tiramos nosso tempo com Deus. Muitas vezes nós tiramos nossa leitura bíblica diária. Quantas vezes nós lemos a Bíblia diariamente para cumprir o protocolo de leitura bíblica? E eu me coloco aqui como a primeira da fila. Eu preciso ler 4 capítulos. No meu caso, eu estou nessa vida. Eu vou ler 4 capítulos porque eu quero ler a Bíblia em tanto tempo. Aí a gente vai lá e lê aqueles capítulos que precisava ler. E faz aquela oração que a gente precisa fazer. E cumprir o protocolo. Graças a Deus eu li Bíblia hoje. Mas nós não tiramos o tempo de relacionamento com o Senhor. Nós não tiramos esse tempo de relacionamento com o Senhor. E relacionamento não é só uma pessoa que fala. Não, ou seja, não é só você se colocar na presença do Senhor e você falar: Senhor, me abençoa, Senhor, abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha vida, Senhor, me derrama poder sobre mim, usa minha vida. Então só você fala. E você não tira um tempo para ouvir a voz do Senhor. Isso não é relacionamento de forma nenhuma. Relacionamento é nós tirarmos tempo de oração, tempo de leitura da palavra. É você colocar seus desejos, seus anseios, suas preocupações, suas alegrias, colocar tudo na presença do Senhor e começar a ouvir a voz do Espírito Santo. E quando eu estudava essa palavra nessa tarde, Deus tocou no meu coração e ministrou no meu coração poderosamente. Que o Senhor quer levantar mulheres de oração. Deus, Ele quer levantar homens de oração. Pessoas que de fato buscam a sua presença. Pessoas que de fato buscam comunhão com Ele. Porque o Senhor quer nos usar. O Senhor quer manifestar grandes coisas sobre nossas vidas e através das nossas vidas. Mas nós só vamos acessar o trono da graça quando nós tirarmos tempo de comunhão com Deus do trono da graça. Aleluia. Aleluia. E muitas vezes nós estamos focados tanto nos nossos projetos pessoais. Quantos projetos pessoais? Irmãos, tem pessoas, e eu falo isso, de pessoas do nosso ministério mesmo. Pessoas que você olha, pessoas que têm um potencial tão grande, pastor. E que Deus já falou que essa pessoa será usada nisso. E outra pessoa será usada naquilo. Mas o que você observa é que as pessoas elas não têm tempo para Jesus.
Elas não têm tempo para a obra do Senhor. Elas estão focadas nos seus projetos pessoais. Se der, eu vou no culto durante a semana. Se der, se eu chegar mais cedo, eu vou para a oração. Se der tempo, eu vou pegar uma pessoa para eu discipular, mas eu não estou tendo tempo. Se der, pastor, se der, eu vou participar dessa campanha, mas eu não vou garantir não, porque eu tenho as minhas coisas pessoais para fazer. E Jesus sempre ficando em segundo plano. E eu quero te dizer uma coisa. Nenhum sucesso que você obtiver valerá a pena se você tiver que sacrificar a sua vida espiritual para alcançá-lo. Não valerá a pena. Não será bênção na sua vida. Será bênção na sua vida quando você conseguir conciliar Jesus, sua vida espiritual, a obra do Senhor com os seus projetos pessoais. Aí sim você vai prosperar. Irmãos, eu falo isso com propriedade porque eu vejo Deus trabalhando na minha casa. Eu tenho uma filha de 12 anos e eu choro porque eu vejo a graça de Deus sobre a minha casa. A Giovana tem 12 anos e o Emanuel tem 9 anos. Há 2 anos atrás eu e o meu esposo, nós começamos a ver a juventude da nossa igreja, e a maioria delas sem talento para fazer a obra do Senhor. Você precisava de alguém para a bateria, não tinha, pastor. Precisava de alguém para o teclado, não tinha. Você começava a olhar, você não via ninguém no meio daquela juventude queimando por trabalhar para o Senhor, por ir para a mídia, por fazer algo para o Senhor. E Deus ministrou no nosso coração que a gente precisava começar a trabalhar aquilo na vida dos nossos filhos. Porque nós precisamos inculcar a palavra do Senhor, inculcar Jesus Cristo no coração deles, desde a infância. E a Bíblia diz isso para que depois eles não venham se desviar do caminho do Senhor. E nós colocamos eles na escola de música. A Giovana faz ainda hoje o teclado e o Emanuel faz bateria. Com 6 meses, eles começaram a tocar no altar do Senhor. Não tinha ninguém para tocar. Todo mundo começou do zero. E hoje, eles fazem parte da escala principal do louvor da igreja. Para a honra e glória do Senhor. E eles são obreiros tanto quanto eu e o Warren, meu esposo. Então, às vezes, nós estamos na porta trabalhando na diaconia. Eles estão na escala. Esse final de semana nós tivemos que... ontem. Nós tivemos que ir para a Vilhena, numa formatura do Casados para Sempre, que nós também ajudamos a ministrar. E eles não puderam ir, porque eles ficaram na igreja, ensaiando para o louvor de amanhã. E aí é uma correria. Você precisa arrumar um irmão para buscar, um irmão para levar, para garantir que as coisas dê certo. Aí você fala, Dalvo, o que é que tem de graça nisso? Irmãos, os meus filhos são uma bênção de Deus. Eu vejo a graça de Deus sobre eles. E enquanto a gente está fazendo a obra do Senhor, Deus está derramando graça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Esses dias eu e meu esposo conversando, nós falamos assim: quando foi que nós levamos um filho nosso no médico? Na farmácia. Irmãos, quando nós fazemos a obra do Senhor, Deus cuida da nossa casa. Então, às vezes, nós corremos tanto atrás de nossos projetos pessoais, e eles não vão dando certo, porque nós focamos muito em nós. Mas eu quero te dizer que se você resolver e decidir servir Jesus de todo o seu coração, Deus ele vai abrindo porta sobre sua vida, Deus vai abrindo porta sobre sua família.
Aquilo que está desandado, Deus vai endireitando. Portas que estão fechadas, o Senhor vai abrindo. E o nome dEle vai sendo glorificado nas nossas vidas todos os dias. Qual necessidade que você tem? Começa a trabalhar para o Senhor. Começa a fazer algo para o Senhor. Começa a se aproximar. Começa a ter comunhão com Ele. E você vai ver Deus entrando verdadeiramente na sua vida. E fazendo um milagre sobrenatural. Aleluia. E Jesus, Ele olhava para aquela correria de Marta. E Jesus, Ele deu um diagnóstico para Marta. Porque Marta estava correndo demais. E ela estava tão estressada, tão agoniada, que ela chegou a exortar o próprio Jesus Cristo. No versículo 40 ela fala: Senhor, o Senhor não se importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha. Olha ela brigando com Jesus. Ordena a ela, pois que venha me ajudar. Marta não foi falar com Maria, porque Marta sabia que ela não ia conseguir tirar Maria dos pés de Jesus. Mas ela estava tão estressada com aquela situação, que ela foi no próprio Jesus. O Senhor não está vendo? Que eu estou fazendo o almoço, que eu estou preparando aqui para receber vocês, e ela está lá aos seus pés. Ordena que ela venha me ajudar, Senhor. E Jesus, Ele vê aquela inquietação de Marta. E Jesus faz uma leitura do comportamento de Marta. Ele fala assim: Marta, Marta. Olha aqui, verso 41. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Jesus falou: Marta, Marta, você está ansiosa demais. Você está afadigada demais. Jesus está falando para Marta o que talvez Ele falaria para nós. Jesus está referindo ao ativismo de Marta, às muitas tarefas que Marta exercia, a muitas tarefas que Marta executava. E às vezes foi isso que levou Marta ao grande estresse. Marta era o tipo de pessoas que queria servir Jesus com muito serviço. Ao contrário de Maria, que queria aproveitar o máximo de Jesus estando na tua presença. Marta, Marta, você está muito inquieta. Você está muito preocupada, Marta. Será que Jesus não falaria isso para mim e para você também? Será que Jesus não falaria para nós? Dalva, você está muito ansiosa. Você está muito preocupada. Edileuza, você está muito ansiosa. Você está muito preocupada. Será que Jesus não falaria isso para nós? Os nossos muito afazeres têm nos levado a estresse. Os nossos muito afazeres têm nos levado a não ter tempo para Jesus. Tem nos levado à falta de comunhão com Deus. Tem nos levado à impaciência. Dalva, mas o que eu estou fazendo é na obra do Senhor. O que eu estou fazendo é trabalhando para o Senhor. Marta também estava fazendo para o Senhor. Marta também estava fazendo para Jesus. Mas Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. No seu intenso ativismo, Marta não percebeu que a ansiedade chegou na sua casa. No seu intenso ativismo, Marta não percebeu que a ansiedade tinha chegado na sua vida, a ponto dela exortar Jesus e achar que ela estava certa. E o problema de Marta foi que o servir Jesus
substituiu a comunhão com Jesus. Servir Jesus substituiu a comunhão com Jesus. Dalva, então eu não posso trabalhar? Então eu não vou fazer as minhas coisas? Não é isso que Jesus está dizendo na sua palavra. O que Jesus está tentando nos explicar é que as nossas atividades, ela não pode tomar o lugar principal dele na nossa vida. Nada pode ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. Ela colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. O muito serviço privou Marta de ter um tempo precioso com Jesus. Era serviço demais. Era coisa demais para fazer. Irmãos, eu não sei você, mas se a gente não falar para nós mesmos, não, esse tempo eu vou ler Bíblia, esse tempo é o meu tempo de oração. Se você não fizer isso, você não tem tempo com Deus. E você vem para a igreja e faz a obra do Senhor e trabalha, e Jesus fala: ei, cadê o tempo comigo? A palavra de Deus, eu não me lembro a referência, mas Jesus Cristo fala assim: filho meu, dai-me o teu coração. E Jesus não fala: filho meu, dai-me o teu serviço. Porque na verdade o nosso serviço, ele é produto da nossa intimidade com Deus. Então quanto mais você conhece Deus, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você quer estar com Ele, mais você quer trabalhar para Ele, mais você quer estar na casa dEle, mais você quer estar participando das coisas da obra do Senhor. É produto, é fruto da sua comunhão com Ele. Marta estava ocupada demais, afinal, era 13 pessoas. Vamos pôr que tinha 12 discípulos e mais Jesus Cristo, que ia almoçar na casa dela. Era serviço demais. Jesus falou: não, você está fazendo muita coisa. Não precisa de tudo isso. E Deus ministrou no meu coração que existe o culto é de mulheres. E Deus falou assim: existe muitas e muitas mulheres cansadas por causa da sobrecarga de trabalho. E existe muitas e muitas mulheres estressadas e cansadas também na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito. Porque muitas vezes na tentativa de dar o melhor para o Senhor, e de dar o melhor para a sua casa, elas estão perdendo a maior parte, que é a comunhão com o Senhor. E no verso 42, diz assim, Jesus disse assim: entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus mostra que era necessário a Marta a mesma atitude de Maria. Jesus está dizendo para Marta que a atitude certa era aquela atitude que Maria estava tendo. Irmãos, e Maria, ela tinha o hábito de estar aos pés de Jesus. Não foi só nessa passagem aqui. Maria, ela foi mostrada em três lugares nos evangelhos. Aqui em Lucas capítulo 10, em João capítulo 11 e 12, fala de Maria, e também em Marcos 14. E nessas três passagens das Sagradas Escrituras, você vai ver Maria adorando Jesus. Você vai ver Maria se deleitando na presença do Senhor. Esse quedar-se aos pés do Senhor Jesus era algo comum. Era algo comum para Maria. Não era apenas nesse momento aqui em Lucas 10. Mas era algo que Maria fazia continuamente. Era algo que era rotina na vida dela. Se você for ler essas três passagens que eu citei, você vai ver Maria ungindo
a cabeça de Jesus com um óleo precioso. Você vai ver Maria ungindo os pés de Jesus com um óleo precioso, e enxugando com seus cabelos. Maria era adoradora. Maria, ela era um tipo de mulher que não se importava aonde Jesus estava. Ela não se importava com quem estava no ambiente. Ela adorava o Senhor. Ela se entregava ao Senhor. Maria entendia que ela estando aos pés de Jesus seria um lugar de maior honra para ela. Ela entendia que se ela tirasse um tempo com Jesus, seria o tempo mais precioso da vida dela. Em Marcos, acho que é Marcos capítulo 14, que fala que Jesus estava na casa de um homem, e ele estava sentado ali, e Maria, ela chegou com um bálsamo preciosíssimo, preciosíssimo. Naquela época, uma moça, para se casar, ela ganhava esse bálsamo dos seus pais. E este bálsamo, ele era um óleo tão precioso, tão rico e tão cheiroso, que ele ficava num frasco mais ou menos de 12 centímetros, e ele era fechado como se fosse uma ampola de injeção, fechada. Ele não tinha uma boca, ele era uma ampolona, uma ampola. E esse bálsamo, ele era usado na noite de núpcias. Então a moça ganhava aquele bálsamo dos seus pais, e na noite de núpcia ela pegava aquela ampola preciosa e ela quebrava nos pés do seu marido. E aquele ato significava que eu estou te entregando o que é mais precioso, e a partir de agora eu sou só sua. E Maria, ao invés dela guardar esse bálsamo precioso para a sua noite de núpcias com o seu amado, ela pegou esse óleo precioso e quebrou aos pés de Jesus. E adorou. E enxugava os pés do Senhor com seus cabelos. Aproveitando aquele momento na presença do Senhor. Quantas pessoas estavam ali julgando ela. Judas estava falando, meu Deus, esse óleo é caro. Por que ela vai quebrar esse óleo tão caro? Poderia pegar esse óleo que ela está desperdiçando e poderia vender, e o dinheiro que ela arrecadasse, ela dava aos pobres. E muitas vezes é isso que as pessoas falam conosco. Para que estar na presença do Senhor? Para que estar na igreja do Senhor? Já foi domingo, para que ir agora? Para que tirar tempo de oração? Para que ser uma mulher que jejua? Para quê? Não precisa disso. Deus sabe, Deus conhece o coração, não tem necessidade disso. Mas assim como Maria, que não se importou com as pessoas que estavam naquele ambiente, assim deve ser nossa atitude na presença do Senhor. Nós precisamos ter objetivos espirituais. Qual que é o seu objetivo espiritual? Nós precisamos ter uma meta espiritual. Irmãos, são tantas coisas que nós podemos alcançar no Senhor. Deus, Ele disponibilizou os dons espirituais. Deus, Ele disponibilizou o fruto do Espírito Santo. Deus disponibilizou a unção dEle para ser despejada sobre nossas vidas e nós fazermos a obra do Senhor. Deus disponibilizou tanta coisa para nós. Será que nós estamos buscando aquilo que o Senhor disponibilizou? Nós não podemos ser mulheres, e o Senhor ministrou isso no meu coração nessa tarde. Nós não podemos ser mulheres que apenas vêm na casa do Senhor e recebe a bênção. Não é só isso, o Senhor tem muito mais para nossas vidas.
O Senhor, Ele quer nos usar na obra dEle. O Senhor quer nos usar na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. E à medida que nós nos lançarmos aos pés do Senhor, ouvir a voz do Senhor, Ele vai nos enriquecendo de conhecimento, de graça, de unção. E aquilo que nós buscarmos nele, Ele vai executando através da nossa vida. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para a nossa vida espiritual. E a vida de Maria foi marcada por entrega e por adoração. Aonde você vê essa passagem falando de Maria, você vai ver uma mulher se entregando totalmente ao Senhor Jesus. E essa é a atitude que Deus espera de mim, de você. Essa é a atitude que o Senhor espera de nós. Porque a melhor posição que nós podemos chegar é chegar aos pés do Senhor Jesus. A melhor posição que qualquer pessoa, qualquer cristão deve almejar é estar aos pés do Senhor Jesus. Porque aos pés de Jesus, assim como Maria recebia conhecimento, nós também vamos receber conhecimento. Assim como a fome e a sede de Maria por Jesus foi saciada, assim também será a nossa sede saciada. Maria se lançou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir a sua voz. Maria, ela se deleitava mais em Jesus do que no serviço. Irmãos, Maria podia ir lá ajudar Marta. De fato, tinha muita coisa para fazer. Quem que nunca recebeu visita em casa e sabe o tropelo que é receber visita? E às vezes quando a visita chega na nossa casa, a visita quer lavar louça. E a gente às vezes não dá atenção para a visita, querendo deixar a casa pronta. A visita almoça, a gente larga a visita e vai já lavando a louça. Vai já arrumando as coisas para ficar tudo pronto. E a gente nem aproveita a presença das pessoas que estão da nossa casa. Porque se eu não fizer isso aqui agora, eu não vou ter tempo depois para fazer. Então eu não vou nem aproveitar muito a visita, que eu já vou fazendo, eu já vou arrumando. E assim é na nossa vida espiritual. Irmãos, às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, você está fazendo alguma coisa e o Espírito Santo está ministrando algo. E às vezes você até chora, você sabe que o Espírito Santo está ali, mas você não consegue parar para poder ir lá no quarto, ouvir, falar com o Espírito Santo. Quantas vezes você está ouvindo um louvor e seu coração está queimando, mas você pensa, ai meu Deus, se eu parar aqui agora eu vou atrasar o almoço. Se eu não pôr essa roupa no varal vai atrasar tudo. Se eu não fizer isso aqui eu estou enrolada, porque amanhã é segunda-feira e começa a correria. Assim como Marta, nós temos também a nossa ansiedade e as nossas preocupações. Mas Jesus, Ele nos chama para comunhão com Ele. Deus nos chama para comunhão com Ele. E quando eu li essa palavra nessa tarde, o Senhor ministrava no meu coração que nós precisamos priorizar o tempo com o Senhor. Eu não sei como que você vai fazer. Se é das 5 às 6, se é das 6 às 7, que horário que você vai tirar para o Senhor. Mas esse culto com esse tema, eu quero te dizer que não foi em vão. Deus quer que você tire tempo com Ele, e é tempo de qualidade. É tempo de qualidade com Ele. Porque você vai ver a sua vida deslanchar em todas as áreas. Você nunca mais será mendigo espiritual. Você terá para dar e não para pedir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vida com Jesus é mais importante do que o trabalho para Jesus. Jesus está interessado mais em você do que no seu trabalho. Você é importante para o Senhor. Você é importante para o Senhor. Aleluia. Irmãos, o nosso trabalho é fruto da nossa comunhão. Você sim é importante para o Senhor Jesus. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe seria tirada. E eu me lembrei de uma passagem que eu até anotei, que está em João, capítulo 15, do verso 4 ao 6. E lá nos ensina
que se nós permanecermos nele, e ele permanecer em nós, nessa comunhão, através dessa comunhão, nós vamos dar muitos frutos. Nós vamos produzir muitos frutos. Se permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós, Jesus fala que aquilo que a gente pedir, ele vai fazer. Então o segredo está na comunhão com ele. E o Senhor quer levantar mulheres de oração aqui, amém? O Senhor quer levantar mulheres aqui cheias do Espírito Santo dele. O Senhor quer levantar mulheres que priorizam o tempo com ele. Mulheres que tiram tempo de leitura da palavra, tempo de leitura, tempo de comunhão, tempo de oração com o Senhor Jesus. Porque o Senhor quer que você acesse aquilo que está reservado para você. Aleluia! Deus tem muitas coisas reservadas para você. E Ele quer que você acesse todas essas coisas. No nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite.